lá de casa, né? Então, agora também a gente está aí com a live pela internet. Quem é lá no Facebook, né? Que a gente tem a nossa página. Quem quiser depois assistir o que foi dito, está lá. E quem estiver agora está ouvindo e vendo ao vivo também. É grupo espírita fraternal, recomeço. Recomeço. Isso. Então vamos lá. A gente, antes de iniciar a palestra, né, tem essa meia horinha que a gente pega para nós falarmos um pouquinho de algum assunto importante que nos ajuda muito, né? E hoje o tema que eu escolhi, ou veio por coincidência, que não existe nenhuma coincidência, o médico Jesus, né, nos traz aí a terapia da gratidão. O que nós entendemos por gratidão e ingratidão? No que eu sou grato, às vezes, né? Vamos pensar um pouco mais em nós, na nossa saúde, no nosso dia a dia, né? Principalmente com relação ao nosso corpo físico, à nossa saúde. Eu penso mais em gratidão ou ingratidão? Gratidão. Isso, já. Agradecer, né? Se você ficou doente depois da idade, então agradecer que você conseguiu até chegar àquela idade, né? Mas e quando eu estou com uma dor na joanete? Eu vou ficar ingrato com Deus? Não, eu peço para melhorar. Mas fique grato. Mas ficamos gratos. Madura. Mas é que Mas é tá. aceitar. Mas você já. Então, mas ele falou algo que dá pra gente brincar aqui um pouquinho. Ele tá chato aquilo. E as suas pernas estão andando? Os braços estão funcionando? Os olhos estão funcionando? Você está ouvindo bem? Olha quanta coisa boa está funcionando e você vai justamente pegar na joanete que está doendo. Te peguei agora, né? É porque eu li aqui antes também. Mas vamos lá. É uma brincadeira que a gente faz, mas é gostoso. Ele diz assim, o médico Jesus, né, é de José Carlos de Luca, e a psicografia do Bezerra de Menezes, tá? Para conhecimento. Estamos aqui no grupo Recomeço, né? Em Jordanópolis. Então ele começa assim em negrito. Uma vez entendido o sentimento da gratidão e permitido que ele se aprofunde em você, começará a se sentir grato por tudo. E quanto mais grato você ficar, haverá menos queixas e menos resmungos. Olha que legal isso, né? Uma vez desaparecidas as queixas, a infelicidade desaparece. Esse é um dos segredos mais importantes a serem aprendidos. E é isso que a gente vai aos pouquinhos, né? A gente vai ali absorvendo, né? Todo esse processo de ensinamentos que são nos passados. Então, agora começa a lição. Gratidão é uma das mais eficientes terapias espirituais para a saúde. Porque o ato de agradecimento faz com que o corpo libere endorfinas na corrente sanguínea, substâncias que fortalecem o sistema imunológico, favorecem a dilatação das artérias, relaxando o aparelho circulatório. Olha só quanta coisa boa quando a gente entra no estado, né, de agradecer por tudo aquilo que eu tenho, por aquilo de eu ter levantado, por eu ter aberto os meus olhos, por eu poder sair da cama, por eu poder caminhar, por eu poder com o meu próprio corpo físico. E nós, quando nós temos esse sentimento de gratidão, Felipe, porque você, quando é grato, nós internamente nos sentimos melhores, felizes. Grato, meu Pai, grato por ter me dado tudo isso. O que nós iniciamos no nosso corpo físico? Um processo de cura,
onde as endorfinas, né, o processo que ele coloca, dilatação das artérias, tudo isso nos faz bem. Então é porque a gente ainda não tem, né, esse processo ainda bem amadurecido no nosso dia a dia. Mas à medida que nós vamos aprendendo, à medida que nós vamos alcançando essa excelência, com certeza nós sofreremos menos, queixar-se menos, agradecer mais. Já a queixa, olha só, já a queixa provoca um acréscimo desnecessário de adrenalina na circulação, contribuindo para o enfraquecimento do sistema de defesa do nosso corpo físico e para o risco de derrame e doenças cardíacas. Ó dor, ó vida, ó azar. Lembra do desenho? Né? É que no desenho não aparecia ele acamado lá, né? Com dor, né? Com problema cardíaco, com outros problemas, mas vivia reclamando de tudo e de todos. O que a gente ganha reclamar de tudo e de todos? Nada. Só nós atraímos para nós pensamentos negativos, nós colocamos para dentro de nós palavras, porque a gente está ouvindo, né, o que está falando. E nós estamos engolindo tudo aquilo que nós estamos despejando. Quando a gente acha que está mandando para o universo, não. O nosso reclamar, ele chega mais rápido no nosso ouvido. E quando eu tenho o sentimento da gratidão, também ele vai chegar mais rápido aos meus ouvidos. Só que o efeito é o contrário. Um é curativo e o outro nos traz doença, né? A doença sinaliza muitas vezes a falta de alegria em nossas vidas. Repetir, a doença sinaliza muitas vezes falta de alegria em nossa vida. E a gratidão é a grande alavanca do contentamento. A ingratidão, por sua vez, demonstra a teimosia que temos em não enxergar quanta coisa boa já nos ocorreu e ainda nos ocorre todos os dias, e isso nos afasta da felicidade e da saúde. Certamente por isso o apóstolo Paulo afirmou ter aprendido a contentar-se com tudo. A história de Paulo de Tarso, né? Ele no início, ele reclamava de tudo, né? Não sei se já leram esse livro, é maravilhoso, né? É a história de Paulo que viveu, né, em paralelo com Jesus. E ele criticava, ele fazia parte do júri, né, de Roma na época, e ele castigava todos aqueles que ele tinha condições, porque ele era poderoso. E aí, de repente, caiu a ficha para ele. E ele começou a entender melhor o que Jesus colocava. E ele teve vários problemas, né? Foi para o deserto, ficou cego, enfim, depois melhorou. Mas quem puder ler esse livro é desse tamanho, mas é super gostoso de ler. E nos fortalece a história dele. Foi uma história verídica, viu, gente? É uma história que aconteceu junto com Jesus, na época de Jesus. Por isso que ele fala, né? Paulo afirmou ter aprendido a contentar-se com tudo, porque ele também reclamava de tudo. Dos lábios de Jesus, jamais alguém registrou alguma palavra de reclamação. Embora na condição de governador espiritual da terra, habitasse esferas espirituais resplandecentes, não se queixou ao viver os 33 anos de sua vida nas faixas sombrias do planeta, tendo enfrentado as mais rudes provações. Sem merecê-las, jamais esboçou qualquer gesto de fastio diante da cruz a que foi condenado. Convivia com doentes e equivocados, sem mostrar qualquer gesto de repugnância. Ao revés, a todos mostrou o carinho de seu afeto e apontou caminhos para a libertação das suas dores. Nossa, o martírio que Jesus teve na terra foi assim, doloroso, e foi real, né? Um ser que veio para o planeta para nos ajudar, que veio aqui de um planeta muito além da nossa imaginação, com superioridade.
Jesus era um ser de outra galáxia, né? Ele, para vocês terem uma ideia, para se conseguir encarnar aqui na Terra, ele passou mais de 100 anos lá ali, né, se preparando para encarnar. Por quê? A luz dele, o tamanho da força que ele tinha, não cabe no nosso corpo físico. E ele teria que vir aqui. Ele não veio como astronauta, como ET, ele veio o quê? Encarnado naturalmente como qualquer outra pessoa, né? E ele veio com qual? Porque ele é o governador do nosso planeta, né? Então ele veio para cá para nos dar lições, para nos mostrar o caminho. E quando ele se dá como exemplo, que jamais reclamou de qualquer que foi a sua situação, ainda mais naquele momento onde ele se encontrava na cruz. Ele não reclamou, ele simplesmente agradecia a Deus, né, por tudo aquilo que ele estava ali acontecendo e o que ele poderia passar para nós como ensinamento. Então ele foi o grande exemplo para nós aqui na Terra. Nós que padecemos da enfermidade, da ingratidão, aprendemos com o médico Jesus, pois não nos basta pedir-lhe a cura, se nos recusamos a seguir as suas prescrições. É muito fácil a gente ir na casa espírita, ir ao médico, em qualquer que seja o lugar, quando nós estamos doentes. Se eu não for com boas intenções, se eu vou ao médico da Terra, se ele me prescreve ali um medicamento, pede para eu fazer uma série de atividades, e eu não faço. Eu só quero que seja curado. Eu quero que ele, por um passe de mágica, ele elimine ou tire de que eu tenho qualquer que seja a doença que está ali me causando. Então, não há a cura, não há essa possibilidade de nós nos curarmos por simples vontade de alguém, né? Porque a cura e a nossa melhora está onde? Dentro de nós mesmos. É a nossa força. Mesmo num comprimido que eu tomo, que seja, né, ali, eu tenho que colocar naquele comprimido uma energia boa e não reclamar, pô, vou tomar de novo esse remédio, como a gente costuma dizer. Até o remédio, nós temos que colocar boas energias naquilo que a gente está colocando, né, como um medicamento. Quiçá os nossos pensamentos, quiçá as nossas atitudes de querermos nos melhorarmos. E é possível isso. Porque se não fosse possível, Jesus não ia perder o tempo dele, vocês não concordam? Vir aqui na Terra, mostrar que existe um processo evolutivo, que existe reencarnação, que existe tudo aquilo que a gente naquela oportunidade nós não tínhamos a noção ainda desses ensinamentos, de bobeira, só para uma passagem ali, e na época era 35, 40 anos o tempo de vida, né? Era muito mais curto, e acabava tudo. Não. Então nós temos que nos ajudar, nós temos que nos cuidar bem, e principalmente cuidar bem do que? Do nosso corpo físico. Ele é importante para nós, porque se ele falhar, o nosso espírito tira a oportunidade de melhorar as condições aqui na Terra. Porque o espírito encarna o corpo para quê? Tem um significado, não tem? Para ele evoluir. Então a Terra, o nosso planeta, empresta o corpo físico para o espírito, para ele ficar aqui o maior tempo possível encarnado, para ele, como a gente chama, lapidar o seu espírito. Então, quando estamos encarnando, o que nós estamos fazendo? Melhorando, estamos aprendendo, estamos evoluindo. E isso não termina em 30, 40, 50, não termina, gente. A gente vai evoluindo por milhares e centenas de épocas que nós vamos ainda voltar aqui para esse planeta. E ainda vamos aqui, sabe, né, conseguirmos morar aqui nesse próprio planeta Terra, que já está evoluindo e se transformando. Talvez alguns dias no leito hospitalar nos façam descobrir a importância da gratidão. Quando a gente está doente, a gente não descobre ali que está, nossa, como é bom estar são, não é? Eu estou doente, estou no leito do hospital,
Como lá a gente valoriza a saúde da gente, não valoriza? Que a gente está lá capenga ali, precisando de tomar remédio, de soro, enfim, uma série de fatores que nós... E é lá que a gente aprende a agradecer pela saúde. Foi aqui que ele está dizendo. Talvez alguns dias em um leito hospitalar nos façam descobrir a importância da gratidão. Presos a uma cama, perceberemos o quanto éramos felizes antes da doença, pela simples faculdade de andar alguns passos. E quantos passos nós não demos presos à reclamação inútil? Quantos passos que a gente já deu, né, por reclamações inúteis? A gente às vezes a gente se afoga, como diz o ditado, num copo d'água. A gente faz uma tempestade num copo d'água. E nós somos craque nisso. Tá? Nós estamos aqui para aprender a melhorar. Estamos aqui, todos nós temos essa questão maior de nós mesmos reclamar da vida, do que nós temos, dos dias, de tudo. Faz parte daquilo que nós tivemos no passado. Nós não ganhamos isso de graça. A gente veio acumulando isso tudo no decorrer das nossas vidas. Estamos aqui para corrigi-las. Estamos aqui para melhorar. Geralmente, não observamos o milagre das pequenas coisas que ocorrem todos os dias da nossa vida. Alguém já parou para pensar? A gente nem se dá conta do coração bater. Bum, bum, bum. Ele está lá, trabalhando dia e noite, sem que a gente faça qualquer ação para que ele trabalhasse. Olha como é importante. Se ele para de trabalhar, o que acontece conosco? Bate com as 10. A gente bate com as 10. Exatamente. E quantas vezes a gente já agradeceu o coração por ele estar ali batendo? Quantas vezes a gente já agradeceu aos rins por estar funcionando? Nós temos que agradecer, né? Não é nada de loucura que eu estou falando, né? Porque se eu acredito no poder da minha fala, no poder da minha mente, eu não acredito que as coisas podem dar certo, que eu consigo alcançar os meus objetivos, por que não eu também não posso alcançar? Estou com dor na Joanete, né? Vamos dizer, eu vou começar a cuidar melhor dela, vou acariciá-la, vou tentar, né, fazer de tudo para ela dar uma melhoradinha lá. E vou, obviamente, ajudar com as condições que nos foi dada por Deus, né? A medicina. Deus nos deu a possibilidade, né, dos médicos, da educação, que também evoluiu bastante, para chegar no ponto de nós, sem perder o pé, só tira um pedacinho da joanete e acabou, não é? Mas isso é um fato, né? O coração, quantas vezes eu falei, boa coração, hoje eu dormi e você trabalhava, né? Olha que beleza. E a gente não se dá conta disso. O fato de você estar respirando nesse momento é um grande milagre, não é? Olha que bom. Já se deu conta disso? Tente sentir a batida do coração. Imagine o sangue percorrendo uma extensão considerável de vasos e artérias. Está lá. Pense na complexidade do processo digestivo. A gente judia do processo digestivo, né? Depois daquela feijoada bem gordurosa, né? A gente, ai meu Deus do céu, né? E para completar, o que a gente faz? Vai dormir ainda. Aí completa. Aí, coitado do intestino, coitado do nosso estômago. Aí a gente levanta com aquela dor de cabeça e fala, puxa vida, que dor de cabeça que não nos separa, mas a gente sabe qual é a causa. Mas a gente já agradeceu o intestino. Dizem que hoje, né, o intestino é o melhor órgão de todos. Vocês já pararam para pensar se ele para de funcionar? Eita, nós! E está isso cientificamente já comprovado.
vamos agradecer ao nosso intestino por ele estar funcionando bem. Não está aqui, isso aqui do intestino, isso foi a minha palavra, tá? Pense na complexidade do processo digestivo, transformando alimentos em nutrientes para a sua sobrevivência. E tudo isso ocorre sem a sua direta colaboração. Quantos milagres ocorrem todos os dias em nosso corpo e não damos a mínima importância? Quantos? Quantas vezes eu pisquei já? Sei lá, 1000. Não dei atenção para isso. Fica sem piscar para você o que acontece. Começa a lacrimejar, né? Começa a lacrimejar os olhos. Isso é... Quanta coisa funciona, né? Boa. Converse carinhosamente com o seu corpo. Conversa com ele. Está aqui, ó. Agradeça a todos os seus órgãos o esforço e o trabalho que eles têm feito a seu favor durante todos esses anos. Alguém já fez isso? Sinceridade. Eu também não. Você já fez? Nossa palestrante, né? Tem que fazer lá. Praticar, né? Praticar. Mas é o que a gente está fazendo aqui. Eu já li esse livro já várias vezes, e essa história várias vezes. É que por isso que eu estou aqui agora precisando ler de novo, porque eu não aprendi a lição de agradecer a cada movimento, a cada gesto, olha a coisa mais bonita que existe em nós. Eu agradecia muito os meus pés. Sim. Quando eu estava lá na Inglaterra, eu andava 5 quilômetros, 6 metros para ir, para voltar, e ainda ficava 12 horas de pé trabalhando. O meu pé, quando eu voltava para casa, não aguentava. Eu tirava o sapato, andava... Mas você agradeceu ele? Quando eu chegava em casa, ou se eu sentava no banco, porque eu não conseguia andar, eu falava, pezinho, muito obrigado por sustentar meu corpo. Você é a coisa mais linda. Aí eu falava, mas eu conseguia chegar em casa. Tá aí um exemplo. Não precisa falar mais nada, né? Ouviu? Porque olha, a função dele carregar o nosso corpo. Mas é isso mesmo. Salve os nossos pés. Salve os nossos Nós estamos pés. aqui, né? Graças a eles. Mas vamos lá, eu preciso correr um pouquinho, porque senão a nossa palestrante depois fica sem tempo. Converse carinhosamente com o seu corpo, agradeça a todos os seus órgãos e esforço e o trabalho que eles têm feito a seu favor durante todos esses anos. Desculpe-se também por não ter dado a eles a devida atenção e cuidado. Desculpa, né? Pedir desculpas. Por que não? E a gente tem que ter entre nós a gratidão de termos cada órgão, seja ele bonito, feio, com cabelo, cabeça sem cabelo, com nariz, sem nariz, com dedo bonito, não importa. O simples fato de nós estarmos aqui num corpo físico, seja qual ele for, com defeito ou não, a gente tem que agradecer. Porque aquilo que estou precisando, é um momento que eu estou precisando para evoluir. Agradeça também a doença que o visita, na certeza de que ela é o remédio necessário à cura de um dos mais terríveis males que acontecem no ser humano, que é a falta de gratidão. Não esqueça que, para ser abençoado pela vida, você primeiro precisa abençoá-la também. Está aí uma lição legal para todos nós, né? Eu acho que isso ajuda a gente, não é? É uma forma de chamar a nossa atenção, para que a gente tenha esse processo, né, de gratidão. Deixar a ingratidão de lado, deixar a tristeza, deixar a reclamação de lado e passarmos, né, a ver de outra forma aquilo que Deus nos deu e com abundância, né? Nós temos um país maravilhoso, temos água, temos comida abundante, temos de tudo, né? Somente nós é que atrapalhamos tudo isso, né? Mas é outra história isso. Bom, gente, obrigado por ter me ouvido. Eu vou passar rapidamente para
os nossos avisos que a gente faz todas as semanas, né? Então, eu solicito, por gentileza, desligarem os celulares, né? Ou colocar no modo avião. Nós temos 30 famílias que nós alimentamos, né? Que a gente ajuda, né? Na cesta básica. Então, e essa ajuda vem de encontro à ajuda de vocês, que a gente todo mês, né, consegue formar aí as 30 cestas básicas, e gratidão a todos vocês, né, por ter nos ajudado, e continue, né? Então, são alimentos não perecíveis que a gente abastece essas famílias. Nós temos o bazar, que tem ali produtos bem interessantes. Temos uma biblioteca no andar de cima, que nos ajuda, né, a evoluir fisicamente e espiritualmente. Nós temos um trabalho aqui na casa dos quadradinhos do amor. Então, quem puder nos doar lãs, a gente recebe, faz os quadradinhos e monta os cobertores, as mantas, enfim, para doar para aqueles que não têm. E o último, tem aqui sacolinhas. Olha, todo ano a gente faz as sacolinhas de Natal. Esse ano o número está meio restrito. Então, a gente está ali, tem ali já na secretaria, quem quiser fazer acolher uma criança, né, para esse Natal com uma roupa, um brinquedo, enfim, aquilo que seja importante, está descrito lá no papelzinho lá, para ajudar essas crianças. Quem puder, nos ajude, não deixe para a última hora, tá certo? E por último, a gente sempre lembra do Evangelho no lar. É uma atitude, é um passo à frente para que nós possamos estar bem, equilibrado. O Evangelho nos dá esse equilíbrio que nós estamos aqui recebendo e nós continuamos com ele em casa. Tá bom? Então vamos lá. Vamos fechando os nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo físico, relaxando, né, os músculos da face, dos ombros, das pernas, descruzando os braços, as pernas, fazendo aquele momento de agradecimento e gratidão a Deus, gratidão aos benfeitores desta casa, que desde os primórdios desta segunda já se preparavam e já nos prepararam para nos receber aqui. E essa receptiva nos dá um momento muito gostoso de colocarmos para eles em pensamento as nossas necessidades, as nossas súplicas, aquilo que realmente nós precisamos para nos mantermos felizes, nos mantermos gratos por tudo aquilo que nos aconteceu no dia de hoje, de bom ou de ruim, não importa. E que esses pensamentos se fortaleçam, se unam para formarmos uma corrente de luz que irá abranger todos aqueles que se encontram nos hospitais, nas creches, aqueles que estão nos ouvindo pela internet, enfim, os nossos pensamentos alcançará todos aqueles que realmente nesse instante precisam de ajuda, ou de um aconchego, ou de luz. Nossos familiares, nossos amigos, aqueles que estão lá esperando a nossa chegada nas nossas casas, agradecer pelos vizinhos que temos, para que a paz possa estar ali em plenitude, agradecer ao planeta por ter nos recebido em mais esta jornada e que possamos orar pelos governantes de cada país para que haja paz, o entendimento, haja bom relacionamento entre países e que não haja mais a necessidade de tirarmos a vida um dos outros. E assim, em pensamento, colocamos nossas súplicas de joelhos a Jesus para dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações. Livra-nos de todos os males, que assim seja. Que assim seja. E com muito carinho vamos chamar a nossa palestrante da noite, a Vanice, que com certeza nos trará mais palavras gostosas do nosso Evangelho, que vai nos aconchegar. Que assim seja. Temos o fone aqui. Boa noite. É sempre um motivo de alegria nos reunirmos com um objetivo comum, né? Aprender, fazermos boas reflexões acerca dos ensinamentos de Jesus. É sempre um motivo de alegria. Eu agradeço a todos vocês pela oportunidade que vocês me dão de estar aqui. Agradeço esta casa abençoada, que sempre me acolhe e acolhe a todos nós. E que possamos sair daqui hoje com uma pulguinha atrás da orelha, né? Que esse é o objetivo da palestra, fazer a gente pensar um pouco, né? Fazer a gente refletir. E hoje a gente vai falar de um tema profundamente humano e espiritual. As duas coisas, né? Mas se nós somos espíritos, tudo é espiritual, né? E o tema de hoje vai falar sobre os laços de família. Importante, né? Então, lá no Evangelho capítulo 4, tem um itemzinho que vai falar que os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Então vamos pensar, né? Será que quando a gente desencarna, a nossa família continua sendo nossa família? Minha mãe continua sendo minha mãe, meu pai é meu pai. Meu pai já faz 30 anos que desencarnou. Será que quando eu chegar lá ele vai continuar sendo meu pai? Sim. Eu acho que vai. Eu acho que é assim. E isso para a eternidade. Mas ele pode ter sido o pai que vai no céu. Então, a gente precisa pensar sobre vários aspectos, né? Porque se nós acreditamos na reencarnação, quantas vidas nós já tivemos aqui na Terra? Fora nos outros, né? Mas aqui na Terra, muitas, né? E quantos pais nós já tivemos? Quantas mães? E será que quando a gente chegar lá no mundo espiritual, eles vão estar todos lá, os 50 pais, 50 mães, e nós vamos chamá-los de pai, mãe? Não. Então, é uma coisa pra gente pensar, né? É isso que o Evangelho vem tentar explicar aqui pra gente. Então, vamos lá. A família, aqui no planeta Terra, é o primeiro núcleo onde nós somos inseridos. Todo ser que nasce na Terra, inclusive os animais, né? Porque tem que nascer do papai e da mamãe, né? Biologicamente, cientificamente a gente sabe. Então tem que ter o papai e a mamãe. Então todo mundo é incluído no planeta, né? Entra no planeta por essa via, que nós chamamos de família, né? É uma instituição social que se chama família. Pai, mãe, filho. Essa é a base do ser humano quando ele entra no planeta Terra. É o primeiro ambiente onde nós vamos construir o nosso alicerce, a nossa base para toda uma encarnação. Então é muito importante, né? É a instituição mais importante que possa existir, né? A base de todo ser humano. Daí a grande responsabilidade dos pais, né? De conduzir
esse espírito que não é filho deles, é filho de Deus, mas que eles estão favorecendo e permitindo que esse espírito venha ter essa experiência. Então a família, ela é o primeiro núcleo em que o espírito, ao reencarnar, tem a oportunidade de realizar grandes aprendizados. É dentro da família que tudo começa. Só que esses aprendizados estão discretamente inseridos nas nossas rotinas, nos nossos pequenos afazeres. Mas eles são grandiosos, que é amar, perdoar e evoluir. São os 3 grandes ensinamentos que todo ser vem realizar. Quando nós olhamos para todos os desafios que as nossas vidas oferecem e para todas as alegrias também que nós vivemos, nós podemos perceber que nada é por acaso, né? Acho que isso a gente já meio que entende, né? A gente que estuda um pouquinho o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, a gente já está entendendo que nada é por acaso, né? Existe um porquê de nós, por exemplo, estarmos na família que nós estamos, né? Um porquê de nós termos o pai, a mãe, o irmão. Vamos falar também, assim, só desse núcleo básico, né? Que a gente tem tios, avós, tudo. Mas vamos falar desse núcleo básico, que é pai, mãe e irmãos. O Espiritismo vem nos ensinar que as famílias se formam sob orientação das leis divinas, reunindo espíritos que têm compromissos mútuos de amor, de reparação e crescimento. Então vamos entender como que acontece essa formação da família. Quando a gente está lá no mundo espiritual, aqui ele fala, aqui, essa é uma retirada do Evangelho, tá? Desse capítulo aqui. Os espíritos formam no espaço, lá no mundo espiritual, eles formam grupos ou famílias unidos pela afeição, simpatia e semelhança de tendências. Felizes por estarem juntos, procuram-se. As encarnações, quando vão encarnar, né, as encarnações separam esses espíritos que estão convivendo juntos, separam momentaneamente. Às vezes, encarnam junto na mesma família ou no mesmo círculo de convivência. Então, vamos entender, né? Quando a gente está lá no mundo espiritual, a gente desencarnou, aí a gente passa um tempo lá. Para que a gente passa esse tempo lá no mundo espiritual? Na verdade, porque lá é a nossa casa verdadeira, né? Nós somos de lá. Aqui parece tudo muito real, mas o real mesmo é estar lá, né? É sermos uma individualidade lá. Só que para nós edificarmos essa individualidade, nós precisamos vir para cá. Porque quando nós estamos lá, não tem boleto para pagar. Será que lá se paga boleto? Né? Não tem a escola, a faculdade que nós fazemos aqui, devem ter outros tipos, claro, de estudo, né? Mas não é igual aqui. Então, olha, você já não tem boleto, imagina. Você não vai ter dor de cabeça. Você vai ficar tranquilo. Como que você vai aprender algumas coisas que o boleto nos ensina? Não é verdade? Então, por isso a gente precisa vir para cá, para pagar boleto. Mais ou menos isso, né? Mas é assim mesmo. Lá não oferece as mesmas possibilidades que aqui. Então, eu desencarnei da última encarnação, eu vou para o mundo espiritual. Aí eu vou lá e eu encontro a minha avó, o meu pai, a minha mãe daquela vida. Só que com o passar do tempo lá, eu vou me desprendendo dessas impressões da última vida. Porque lá em minha casa eu sou um espírito livre, eterno. Então eu vou me desprendendo desses papéis que eu protagonizei numa outra vida. Né? Eu vou sendo mais livre, vou aprendendo, vou me desprendendo de tudo que a matéria, que a vida material coloca pra gente, a gente vai se desprendendo.
E aí a gente vai também fazendo autoanálises para ver o que eu aprendi naquela vida, o que eu não consegui aprender, né? Qual foi o passo que eu dei para frente, qual foi o passo que eu dei para trás. Então a gente começa a rever, né? Em qual ponto nós estamos e o que eu posso fazer para ir além, para evoluir, para crescer. Então aí o que acontece? Quando a gente já se desfez de todas as impressões da última vida, a gente começa a preparar uma nova encarnação. Quando a gente se desprende de todos esses papéis que nós vivemos nas outras vidas, a gente, como ele diz aqui, a gente forma núcleos no mundo espiritual, com aqueles seres, né, aqueles espíritos, pessoas, amigos, vamos dizer, né, da forma que você quiser entender. A gente se reúne com eles pela atração, pela afinidade, pela semelhança de gostos, pela semelhança de crenças, né? Porque nós, cada um temos as nossas crenças lá dentro. Então a gente tende a estar com pessoas que pensam igual. Por que nós estamos reunidos aqui, por exemplo? Nós temos uma afinidade, nós acreditamos na reencarnação, nós queremos aprender os ensinamentos de Jesus, né? Isso são semelhanças. E lá no mundo espiritual não é diferente. A gente vai estar com aqueles que querem e pensam como nós, né? Por isso que ele diz que nós nos reunimos em grupos de família, podemos chamar de família, mas não desempenhamos mais aquele papel que nós desempenhamos aqui. Eu vou morar com a minha mãe, vou morar com meu pai. Não, pode até ser, porque de repente a minha mãe e meu pai são espíritos afins, né? Talvez nós conseguimos criar assim uma energia, né? Uma ligação energética legal. Nós pensamos, com certeza pensamos mais ou menos igual, porque vivemos uma vida toda aqui, né? Então tem semelhanças de pensamentos. Então talvez a gente esteja junto com eles, ou talvez não, né? Porque se nós já tivemos pelo menos 10 vidas, o que é pouquíssimo, imagina quantas pessoas a gente conhece que talvez não estejam aqui hoje com a gente, né? Então nós vamos estar junto dessas pessoas. Aí quando nós estamos equilibrados, quando nós já sabemos onde nós queremos melhorar, nós começamos a reestruturar uma nova encarnação. Aí junto desses amigos, desses grupos com quem convivemos, nós vamos procurar aqueles com quem nós queremos descer aqui para a Terra. E como será que acontece isso, né? Não é um mentor que vem falar pra gente, esse aqui vai ser seu pai, esse aqui vai ser sua mãe. Não, né? Eu não acredito nisso. Eles nos auxiliam, né? Eles vão puxar lá o bom senso para nos ajudar. Não é uma escolha, eu acredito, né? É uma atração, porque todo mundo lá vai estar querendo fazer uma encarnação novamente. Então todo mundo vai estar se procurando, vai estar se atraindo, né? Então, de acordo com aquilo que eu quero realizar aqui, né? Eu tô lá e vamos supor assim que eu quero realizar um aprendizado de não ter medo da vida, né? Eu quero realizar esse aprendizado. Então eu preciso me afinar com pessoas que vão me auxiliar nisso. Cada um vai ter o seu propósito, né? Não é que as pessoas têm que ter o mesmo propósito, porque cada um é diferente. Cada um tem o seu propósito, mas de repente uma determinada pessoa vai me ajudar nisso que eu quero fazer, né? Vai me apoiar, vai me acompanhar por um bom tempo da minha vida. Então assim nós vamos encontrando aqueles com quem nós temos essa afinidade. Aí sim, né, nós vamos determinar quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe, né? Aquele que está melhor talvez vai ser o pai para poder conduzir para poder me conduzir, para poder me orientar, né? Então é assim que vai se formando uma nova vida e se formando um novo núcleo familiar, né?
Estamos falando da importância da família. Aí, a família é uma escola para todos nós. No Livro dos Espíritos, na questão 774, os Espíritos afirmam que a vida de família é um dos mais poderosos meios de progresso moral. No lar, somos convidados a educar nossos sentimentos e praticar a paciência e a compreender que cada convivência tem um propósito espiritual, né? Tudo é espiritual, porque nós somos de lá, né? Estamos aqui temporariamente, a vida é muito efêmera, né? Em breve se desfaz. Mas o núcleo familiar é a maior escola que nós temos, porque ali vai vir. Então, eu estava falando da programação encarnatória, onde nós combinamos com aqueles que são afins conosco, né? Mas tem aqueles que não são afins conosco e estão na nossa família. Quem não tem a ovelha negra na família? Toda família tem aquilo que chamamos de ovelha negra. Mas nós, como bons espíritas, não vemos como ovelha negra, né? Nós vemos como alguém que está nos educando. Porque ninguém é vítima. Então, a misericórdia divina permite que na nossa família sejam inseridas pessoas com mais dificuldades. E de repente essa pessoa é a gente mesmo, né? Talvez eu seja essa pessoa, a ovelha negra, né? Mas aquele que nós consideramos assim, que nós temos mais dificuldade de convivência, ele está sendo o nosso professor, porque ninguém é vítima de nada, né? Aquela pessoa tem muita dificuldade, mas lá atrás, na nossa programação, nós aceitamos, porque nenhum espírito benfeitor, nenhum mentor, ele vai transgredir o nosso direito de escolha. Nós temos o poder sempre de escolher. Então, quando a gente está fazendo a programação, ninguém vai falar assim, ó, essa pessoa vai com você, você merece esse karma. Não existe isso, nós aceitamos, nós combinamos de nos ajudar, de apoiar, né? Então, assim, aquele filho, problema, por exemplo, tem muita dificuldade com meu filho, não me obedece, não me escuta, não me ouve. Nós combinamos, nós aceitamos, especialmente os pais, né? Como eu já disse, tem muita responsabilidade. Nenhum filho é assim, ele vai nascer aqui na sua família, ele vai ser seu filho. Mesmo que nós tenhamos, numa outra vida, nós fomos inimigos. Não é imposto, nós aceitamos, porque aquele período que a gente passa no mundo espiritual, a gente trabalha todos os sentimentos em nós, né? Então a gente aceita aquela pessoa com quem nós não conseguimos conviver, para ver se a gente consegue resolver a situação. Então por isso que ele diz que a família é a maior escola. Aqueles que estão no nosso pequeno núcleo, aquele primeiro núcleo, é o mais importante para nós. São as pessoas com quem a gente mais precisa conviver, porque ali tem algo, né? Se não existe problema, por exemplo, será que tem alguma família que não tem nenhum problema de relacionamento? Se não existe, ainda assim, existe propósito naquela constituição familiar para o nosso aprendizado, sempre. Muitas vezes os vínculos familiares são formados por espíritos que já se amaram, que é o que a gente faz lá, a nossa afinidade, a nossa atração, e desejam continuar juntos, mas também podem reunir espíritos que tiveram desavenças no passado, agora unidos para se reconciliar, né? São os dois lados. O lar é um santuário de recomeço, sempre, por isso que sentimento de gratidão todos os dias quando nós abrimos os olhos.
porque nós precisamos enxergar no outro a nossa oportunidade de crescimento, sempre. Existem os laços familiares corporais e os laços familiares espirituais. Inclusive, esse texto aqui do Evangelho os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência, que eu perguntei no começo. Será que quando a gente chegar lá, a gente ainda vai ter pai e mãe? Será que esses laços são rompidos? Os laços corporais são passageiros, resultado da consanguinidade, e se desfazem com o tempo. Ele não se desfaz quando a gente desencarna, né? Porque quando a gente tem muitos relatos de quando a pessoa chega no mundo espiritual, a avó vem acolher o pai, a mãe, o filho, né? Porque por um tempo, enquanto a família está aqui ainda, nós ficamos com esse sentimento, né? Então lá no mundo espiritual, provavelmente, nós ainda estamos longe do desapego, né? De ser realmente espírito livre. Então, por um tempo, enquanto a gente fica naquele estado, esqueci o nome, né? Tem um período em que a gente fica na transição, né, para o mundo espiritual, a gente ainda acolhe, né, esses papéis que nós desempenhamos aqui. Então, sim, ele fica por um tempo, mas conforme a gente vai buscando o entendimento, se desfazendo das impressões dessa vida, esses laços eles vão se rompendo, a gente vai se libertando, na verdade, desses laços. Os laços espirituais são duradouros, baseiam-se na afinidade, na simpatia e no amor verdadeiro. Na verdade, assim, a gente vem para a Terra e reencarna, então a gente cria os laços com a nossa família, né? Com aqueles que estão nos acolhendo, com aqueles com quem nós convivemos. Conforme nós vamos desenvolvendo, né? Que eu falei no começo, que o nosso objetivo é aprender a amar, perdoar e evoluir. Conforme nós vamos vivenciando o amor mais puro por estes com quem nós convivemos, nós vamos fortalecendo os nossos laços. Então, nós vamos fortalecendo os nossos laços espirituais. O que fica e o que importa realmente são os laços espirituais, né? Muitas vezes nós temos mais afinidade com um amigo, não é assim? Do que com alguém da família, com um irmão, por exemplo, né? Mas por que isso acontece? Porque nós já fortalecemos com essa pessoa os nossos laços há algum tempo, né? Nós já tivemos outras convivências e com certeza nós trabalhamos esse amor, né? Essa simpatia um pelo outro. Mas nós precisamos ter esse entendimento de que estamos inseridos nesta nova família e tem um porquê. Então nós precisamos ir em busca de trabalhar esse amor mais puro, né? E o caminho é compreender que cada um tem o seu pensamento, cada um sente de uma forma diferente, cada um compreende da sua forma particular. E nós precisamos entender isso e respeitar, né? Para poder desenvolver laços mais afetivos, mais amorosos. Quando desencarnamos, os laços consanguíneos desaparecem, mas os laços do coração permanecem. Deixa eu ver o que é mais importante falar aqui. O propósito espiritual dos vínculos familiares, né? Qual é o propósito? Cada papel dentro da família, que é pai, mãe, filho, irmão, cada papel desse tem o seu propósito, tem um compromisso espiritual. Então, por exemplo, o pai aprende a orientar com sabedoria. A mãe aprende a amar com ternura e sacrifício.
O filho aprende a respeitar e agradecer. O irmão aprende a cooperar e dividir. Então, cada papel tem o seu aprendizado específico. Mas olha que interessante. Nós somos inseridos como filhos. Então, a gente vai lá. Nosso primeiro aprendizado é respeitar e agradecer. Temos que ser gratos infinitamente pelos nossos pais, né? Que nos proporcionam esta oportunidade. Mas aí, com o passar do tempo, com a vivência, nós assumimos outros papéis. Além de filho, nós vamos ter, né, a maioria tem o papel de irmão, né? As pessoas que não têm o papel de irmão, que são filho único, é porque talvez não tenha esse aprendizado para fazer, o aprendizado de cooperar e dividir. Ou então decidiu que vai fazer esse aprendizado de uma outra forma, convivendo com outras pessoas. Aí, com o passar do tempo, a maioria de nós também assume o papel de mãe ou pai. Aí vai incluir outros aprendizados. Então, a vida, ela é um constante aprendizado dentro desse núcleo, né? Desse núcleo que é a estrutura para a nossa encarnação. Nos lares mais desafiadores, onde há desentendimentos e dores, somos severamente convidados ao perdão e à tolerância. Então, quanto mais desafio, nós precisamos compreender que ali existe mais trabalho a fazer, no caminho da tolerância, no caminho do perdão, até chegar no amor. Né? Cada desafio da nossa vida nos traz e nos indica um aprendizado. Nada é castigo, tudo é oportunidade. Então, a gente precisa mudar essa chavinha na nossa cabeça. Quando a gente começar a reclamar das dificuldades, dos problemas, das pessoas difíceis, a gente precisa pensar isso. Nada é castigo, nada é por acaso. Tudo é uma oportunidade, né, de aprender e de ensinar. É sempre uma troca. Ninguém é vítima. Posso perguntar uma coisa? Claro. A reencarnação em uma família seria um resgate? Às vezes é um resgate, né? Depende. Então, cada pessoa dentro da família tem o seu papel, né? Você pode ter ali uma desavença com uma pessoa dessa família, ou com várias, ou com todos. Então, a providência divina vai permitir que você esteja ali para você resgatar, para você. O que é o resgate, né? Quando a gente fala resgate, através da convivência, a gente desenvolver o amor, a gente viver o amor, né? O amor cura tudo. Então, quando a gente fala de resgate, não é porque você vai ter que sofrer aquilo que você fez, não. Se você viver com amor, você não vai ter que sofrer aquilo que você fez. Você vai resgatar através da boa convivência. Não tem aquele ditado que fala assim, pelo amor ou pela dor? A escolha é nossa, né? Se você escolher viver pelo amor, pode ser um resgate. Você ser inserido numa família como um resgate, pode ser. Mas o papel de cada um ali é fundamental e ninguém é vítima, né? Então, cada um dentro daquela família, mesmo que um só seja inserido ali por resgate, todos estão envolvidos de alguma forma. Porque a gente também já ouviu no noticiário, assim, aconteceu aquilo mesmo em São Paulo, um da família, um filho, mata pai, mãe, irmão, mata a família inteira. Então, aí a gente vai entrar num outro tema, mas é legal falar. Porque o que acontece? Quando a pessoa mata, aí você acha que aquela que morreu, aquele que matou está resgatando porque foi morto na outra vida? É o que fala. A gente não pode pagar com a mesma moeda. Exatamente o que eu penso. Né? Isso aí é um desvio encarnatório da pessoa, né? Pode ser que sim, essa pessoa está inserida naquela família porque havia desavenças. Aí quando eles estavam fazendo a programação deles,
eles concordaram, eles já estavam num nível assim, razoável de entendimento, e concordaram em vir juntos para trabalhar um novo sentimento entre eles. Só que essa pessoa que matou, talvez não deu conta, deixou crescer, ferver o rancor, o ódio que já estava instalado, né? Porque a gente traz toda uma bagagem, então deixou esse ódio florescer, por N motivos também, né? Que a gente não conhece, não sabe como ele foi recebido na família, não sabe como foi a educação, como ele foi conduzido. Só que ele deu um desvio encarnatório, porque ninguém nasce para matar o outro, né? Ele estava inserido naquela família com a oportunidade de se regenerar, todos eles, né? De trabalhar o bem, de trabalhar o amor, de implantar um novo sentimento, mas eles deixaram os velhos sentimentos florescer e alimentaram isso de alguma forma. Ninguém nasce predestinado a morrer de uma forma porque fez isso na outra vida, tá? Por isso que a gente tem a oportunidade de reencarnar, que é para fazer diferente, que é um novo recomeço. Não sei se deu para entender. Sim. É um bom tema para a gente trazer. Certo. Tá? A gente pode pensar num tema assim. Prolongado, né? Porque é assim, cada caso é um caso, né? Mas dá pra gente ir trabalhando esse tema também, pra gente poder entender. Né? Quando uma pessoa mata a outra, quando uma pessoa faz mal pro outro, não é porque o outro fez mal. Tudo bem, talvez o outro tenha feito mal. Quem morreu fez o mal. Mas a gente não pode dar vazão para esse sentimento que tá lá, né? Porque eu penso assim, matou porque na outra encarnação quem ele está matando, matou ele. Pode ser, isso pode acontecer. Mas aí ele voltou a ser assassino. Então, aí vira uma bola de neve, porque aí esse que morreu vai se sentir no direito de voltar e matar ele de novo. Então, imagina, entendeu? Então não é o caminho. Não é. Não é o caminho. Né? Por isso que a gente está aqui. Porque a gente precisa arrancar de dentro da gente tudo que a gente trouxe de ruim. Transformar isso. Né? Por isso que a gente ouve um tema, na semana seguinte a gente ouve de novo, daqui a um ano a gente ouve de novo, porque a gente precisa trabalhar o bom sentimento dentro da gente. Renovação. Né? Por isso que a gente fala tanto em reforma íntima, porque a gente precisa trabalhar um novo sentimento. Tá? Mas a gente vai trazer esse tema, que é bom, muito bom. Ainda mais nos dias de hoje, né? Que a gente vê tanta tragédia. A gente precisa saber por que isso acontece. Né? Mas aqui a gente faz totalmente o contrário, né? Que é trabalhar o bem, trabalhar o amor, buscar entendimento. Tá? Então vamos lá. Bom, então o amor familiar se transforma em amor universal. Então assim, nós somos inseridos na família e a família tem por obrigação trabalhar o amor. Porque quanto mais nós vamos evoluindo, quanto mais o amor vai sendo trabalhado em cada um, nós vamos desenvolvendo o amor universal, que é olhar para o filho do vizinho e sentir o mesmo sentimento que nós sentimos quando olhamos para o nosso filho. O que é muito difícil ainda hoje, né? A gente mataria pelo nosso filho, não é assim? E o filho do vizinho? A gente não dá muita atenção, né? A família é o ponto de partida desta grande fraternidade que nós precisamos desenvolver, porque quanto mais a gente vai desenvolvendo esse amor fraternal, primeiro na nossa família, o que é muito difícil, né? Eu acho que ainda nós temos muito que trabalhar, porque ainda é difícil conviver afetuosamente, amorosamente com todos da nossa família. Imagina que nós precisamos expandir esse amor para todas as pessoas, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para os colegas de trabalho. A gente precisa expandir esse amor. E ainda é tão difícil dentro da nossa família, né? Porque quando a gente conseguir sentir
o amor pelo filho do vizinho, igual a gente sente o amor pelo nosso filho, aí nós vamos fortalecer os nossos laços familiares, espirituais, que é o verdadeiro, né? É o laço espiritual. Eu vou ter que parar, tá bom? Mas acho que deu pra gente ter uma ideia. Capítulo 4, item 18. O capítulo 14 também fala sobre a vida, os laços de família. E é um capítulo bem interessante pra gente ler. Aliás, todo o capítulo 14, tá bom? Então, convido vocês a fazer essa leitura, pensar sobre isso, né? Olhar para a sua família com mais amor, com mais compreensão, porque amor às vezes é difícil a gente falar e chegar no amor, né? Então a gente precisa fazer caminhos, né? Olhar com mais compreensão, ser mais afetuoso, gentil, né? Criar pequenos hábitos de gentileza uns com os outros, que isso vai favorecendo a gente a chegar nesse sentimento tão importante, certo? Gratidão pela paciência. Vamos fazer o encerramento. Então vamos, de olhos fechados, fazer algumas respirações profundas e suaves, inspirando esses fluidos delicados que nos são oferecidos aqui, preenchendo todo o abdômen e soltando demoradamente, esvaziando o nosso ser de todos os sentimentos grosseiros que acumulamos durante o nosso dia, durante a nossa semana. Vamos respirando, inspirando profundamente, soltando o ar, soltando o corpo, relaxando e visualizando uma luz amorosa que desce do alto, adentrando pela nossa cabeça, percorrendo todo o nosso corpo de uma forma amorosa, nos preparando para receber os fluidos na sala de passe. Vamos acalmando os nossos corações, serenando a mente, nos concentrando no aqui e agora, sentindo uma brisa suave que vai nos deixando mais leves. E vamos visualizando a figura do Mestre Jesus à nossa frente, com um sorriso, abrindo seus braços e nos convidando para um abraço. E sem pensar duas vezes, nós o abraçamos fortemente, recebendo o seu magnetismo de amor profundo, que nos envolve calorosamente, que se instala em nossos corações, nos acalmando. Gratidão à força criadora que nos permitiu este momento, a Jesus por tanto ensinamento, pelo seu amor e pela sua luz que nos guia. Que possamos regressar aos nossos lares fortes e confiantes do seu amor por nós. Que assim seja.